Olá a todos, a gente vai para mais um áudio e vídeo, né? Cada dia a gente está com mais recursos, porque quanto mais conhecimento a gente vai tendo de como as coisas funcionando, vai aumentando os nossos recursos, né? Então, a gente já está abrindo a questão do início do caminho espiritual, de quando a pessoa comete um erro, né? E esse erro pesa, faz que a sua vida seja paralisada, porque um erro, quando ele atinge o que a gente chama dos grandes pecados, né, dos pecados capitais, ele vai paralisar a vida da pessoa naquele pecado capital, né, naquele erro, aquilo fica paralisado até que haja a limpeza daquilo e você joga aquele obstáculo para fora. E já também começamos a explicar que cada signo do zodíaco representa uma parte da nossa vida. Então a gente pode dizer que quando a gente erra dentro de um signo, erramos dentro de Áries, erramos dentro de Touro, erramos dentro de Gêmeos, é naquela casa ali, né? É naquela energia ali que a gente vai precisar se corrigir. E usando o zodíaco mais a escritura sagrada, a gente pode dizer também que em cada versículo que eu vejo um erro meu, é ali onde eu também vou ter que me corrigir. E ao contrário, quando eu vejo um signo e vejo que tem aquelas virtudes que já estão naquele signo, já tem aquelas características que já estão naquele signo, eu começo a entender, nossa, por isso que eu estou leve, né? Por isso que eu me sinto bem, por isso que eu tenho entendimento disso, por isso que eu consigo ser generoso com aquela pessoa, por isso que eu consigo limitar aquele comportamento e etc. Então, cada grau que você vai alcançando no plano espiritual, né? Cada grau de virtude que você vai tendo, vai trazendo aquela leveza, aquela beleza para a sua vida, aquela confiança. A espiritualidade é esse caminho, né? Então, a gente tem que conhecer sempre essa sequência dos 12 signos do zodíaco e ir enriquecendo cada campo da nossa existência. Então, num vídeo muito importante, eu falei sobre Leão. Uns 3 vídeos atrás, 4 vídeos atrás, eu citei que a importância do Sol e de Leão, porque o Sol representa uma estrela, é a luz, e a luz é o objetivo da nossa existência. E interessante que, para vocês perceberem a minha didática, quando eu falei de Leão, eu já comecei a falar sobre arrependimento, né? Então, quando a gente chega no signo de Leão, a gente tem que ter aquelas características do signo de Leão, né? Autoestima, nobreza, elevação espiritual, generosidade, amor, fazer coisas que a gente gosta também, ter um hobby, né? Mas principalmente já seguir um caminho espiritual. Escolher, né, uma prática religiosa, né? Uma prática que te religue a Deus. Uns vão para o budismo, outro para o islamismo, outro para o espiritismo, outro para o judaísmo, mas com esse objetivo, né? O objetivo de melhorar, crescer, evoluir espiritualmente. E depois, lá na frente, eu tenho que avisar isso, o próximo signo é Virgem, né? Depois de Leão, o próximo signo é Virgem. E aí você vai ter que servir a grandes santos, a grandes mestres, a grandes sábios, porque a lei de Virgem já é a própria pureza, né? Então, em Leão, você vai ser trabalhado essa força do querer, né? Eu quero alcançar um novo estágio de evolução espiritual. Eu tenho que ter esse querer, essa vontade. E lá também vai aparecer claramente toda a sua trajetória negativa, todo o seu orgulho, todo o seu ego, toda a sua vaidade. Aí eu falar dos 7 pecados
capitais. É interessante que a gente está no mês de Leão. Estamos no dia hoje, que eu estou fazendo esse áudio vídeo, 1/8, 1 de agosto. É interessante que nosso calendário sempre bate com o zodíaco quando a gente soma com 3. Então vou dar um exemplo para vocês pegando essa sabedoria, né? A gente está no mês 8 hoje, que representa Escorpião. Se a gente voltar 3, a gente vai estar no signo de Leão, que é o 5º signo. A gente vai estar em setembro, que é o mês 9, onde vai começar o signo de Virgem. Se a gente voltar 3, vai estar no número 6. Desculpa, setembro que representa o signo de Virgem, sim, desculpa. Mas se a gente voltar 3, a gente vai voltar para o número 6. A gente vai estar no mês número 10 em Libra, né? No mês de Libra, no nosso calendário. Se a gente voltar 3, a gente vai estar no 7º signo, que é Libra. Então, nada, nem o calendário, nada é por acaso. Então é claro que o signo de Leão tem a ver com Escorpião. Não é à toa que o maior tempo do signo de Leão está em Escorpião. Por quê? Porque o nosso coração, né, ele está muito ligado à nossa área sexual. Então a gente, através de um ato sexual, não preciso falar, quem experimentou isso sabe, o coração palpita, né? Palpita demais. Tem uma ligação muito alta. E também a gente diz que como 5 e 8, né, tem essa ligação. A gente pode dizer claramente que a gente precisa elevar o nosso coração o tempo todo para que esse ato homem e mulher seja prazeroso e que para que seja também um estímulo espiritual, para que também haja evolução espiritual, né? Através disso desperte o amor, desperte a generosidade, desperte a luz, brilha, aquele calor que a pessoa sente no ato sexual, aquela vibração é frequência solar, é a frequência do sol, é energia vital. Por isso que a pessoa sai renovada, a pele está brilhando, não sente noção de tempo e espaço, mas não se confunda. Lembra que dos erros que o ser humano tem por causa das suas impurezas espirituais? Tudo isso é dom divino. O ato sexual também é dom divino. Não caia no erro da Babilônia. Não pensa que isso vem do seu poder. Não pense que, eu sou bom nisso, eu sei fazer assim, eu sei fazer assado. Isso é orgulho. É isso que cria teu ego. É isso que cria tua vaidade. Às vezes a gente tem que ser duro. Agora eu estou sendo duro, realmente. Porque tudo isso é dom de Deus. É Deus que permite. E coloca em teste. Então, esse querer da evolução espiritual leonina tem a ver com humildade, né? Se a gente for estudar o capítulo 5, em Romanos, por exemplo, né? Ele dá uma instrução fantástica do caminho espiritual. Fantástica. Por quê? Porque ele começa a mostrar que como o homem caiu nos 5 sentidos, como o homem caiu através da audição, visão, paladar, olfato e tato. E o número 5 também representa, né, o desenho escondido da serpente. Por isso que no calendário maia, o número 5 é a serpente. E se você for ver até o número dele, é o 105, que termina no número 5. O homem caiu pelas sensações. Ele caiu no mundo sensório. Ele se tornou um filho da carne. Quer dizer, ele ficou preso à luxúria, ao sexo.
Nunca esqueça que o 5 e 8 eu fiz uma ligação só somando de 3 em 3. Né? 8 menos 5, 8 menos 3 é 5, e 5 mais 3 é 8. Em Romanos, quando a gente tem esse sinal de leão no versículo 5, ele diz, depois que a gente caiu, né, pela carne, nos sentidos, e é claro que os sentidos são muito mais aguçados no ato sexual, eu já falei isso em outros vídeos, né? Por quê? Porque gera vida, aquele calor da existência da alma e do espírito se manifesta. Então, colocando a serpente aqui de outra forma, né? Colocando a serpente de outra forma, lembra a serpente Kundalini, o despertar da Kundalini, dessa energia eletromagnética que corre pela nossa coluna e que a gente vai tendo sensações, que começa pelo chakra básico e é ativado pelo ato sexual. Então, a gente entendendo melhor esse caminho espiritual, essa subida da serpente, né? Essa energia, se ela não for cuidada, se ela não for usada de maneira correta, é o que a gente chama do aprisionamento do discípulo. É onde ele é tomado, onde ele vai ser preso pelas energias dos elementos. Ele é preso pela terra, né? Ele fica preso na terra, ele não vai mais para o céu. Ele cai na ignorância, ele cai nas trevas, né? Ele esquece o seu compromisso com o céu e busca prazer imediato. E busca o tempo todo viver de prazeres fúteis, né? Uma vida fútil, com prazeres imediatos. E tudo isso vai impurificando o coração da pessoa. O signo de Leão. Então é como se colocasse um eclipse no Sol, né? Como se a Lua, as emoções fossem mais importante que a razão. Quando as emoções tomam conta da razão, a pessoa vive uma vida irracional, esquecendo o propósito da vida, esquecendo o caminho espiritual. Então, a gente estudando a Bíblia capítulo por capítulo, né? A gente vai chegar que o conselho bíblico de cada versículo, de cada palavra, de cada letra, vocês vão encontrar dentro do caminho espiritual que vocês forem seguir. Então vocês podem seguir o Alcorão, aí você é muçulmano. Você pode subir o Sutra budista, aí você é budista, aí você pode seguir o Novo Testamento, o Velho Testamento, você é católico. Mas no fundo, toda aquela experiência que você está no espiritual, ela está no livro. E ela foi por milhões de pessoas já vivenciada. Então os ritos que existem, né, em cada religião, é tudo para o teu aperfeiçoamento espiritual. Então você não precisa ficar brigando, né, com as religiões. Ah, essa religião é assim. Isso é um homem que perverte tudo. É um homem que corrompe tudo. E corrompe por seu orgulho. E a base do seu orgulho está em não controlar os seus desejos, né? A base do seu orgulho é que ele quer do jeito dele. Eu quero desse jeito, né? Eu quero desse jeito. Só para exemplificar isso, eu vou pegar Romanos, um trecho que é muito interessante, né? Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência a esperança. Então, cada vez que você vai estar passando por esse caminho espiritual, que você vai estar vivendo esse caminho espiritual, vão vir as tribulações. Lembra que eu falei que a serpente era ondulada, as ondas também, né? Você não vai estar o tempo todo subindo, você vai subir, você vai descer, você vai subir. É como as emoções. Vai ter um fluxo
Por isso que é uma serpente. A serpente também tem esse fluxo. Por isso também a energia Kundalini, né? Ela trabalha em curvas e ondas. E com essas curvas e ondas você vai dar cada vez mais valor ao reto, a fazer a coisa correta, a agir da maneira correta. Correta lembra a reta. Então tem a reta e tem as curvas. Com as curvas você vai aperfeiçoando o seu caminho. Com as subidas e descidas, formando nós, né? Os japoneses vão usar os nós do bambu para representar isso, né? E agora eu vou até aproveitar para explicar que, para quem não sabe, agora eu vou fazer uma pequena propaganda para quem um dia quiser conhecer. Eu sou da arte Mahikari, onde a gente faz imposição das mãos. Eu já estou há 20 anos, né, na Mahikari, sempre estudando tudo que eu estudei. Para quem me conhece sabe disso, astrologia, numerologia, cabala. Eu, por experiência própria, né, estou falando do signo de Leão, estou falando um pouco do meu coração. Eu resolvi ter uma vida monástica, né, uma vida mais de um monge mesmo, de meditação, de estudo, de conhecimento, isso com 23 anos, e nada é por acaso, porque 2 mais 3 é 5, estudei bastante os capítulos 5 para tomar essa decisão, né, de ser um monge. Estudei os capítulos 5 do Alcorão, da Torá, né, entendi o quanto é difícil lidar com esses 5 sentidos sem um ensinamento, sem uma escritura, sem uma prática espiritual constante e diária, né? E a Mahikari para mim foi excelente, eu continuo lá sempre porque a gente faz imposição das mãos e usa esses 5 dedos o tempo todo em doação, né? Através das imposições nas mãos a gente emite a luz. E essa luz vai fazendo que a pessoa se purifique. Claro, você pode escolher seu caminho pelo Alcorão, você pode escolher seu caminho pelo budismo, você pode escolher pelo hinduísmo, não importa. Eu estou dando o meu caminho só para mostrar que eu não sou uma pessoa sem um caminho espiritual. Eu tenho a minha prática espiritual, eu rezo todo dia, eu faço imposição das mãos todo dia na arte Mahikari, né? E assim eu fui purificando a minha alma. Por isso que a Bíblia diz, é um processo de paciência. Com a paciência, aceitando as leis espirituais, vai vir a experiência espiritual, que vai te mostrando sempre os benefícios de você seguir a Deus. E aí vem a esperança, que nesse caso bíblico é a da ressurreição. E está escrito, e a esperança não traz confusão. Quer dizer, quanto mais eu tenho experiências espirituais, meu coração não fica confuso. Eu sei que eu estou no caminho certo. Meu coração se aquieta. Ele tem paz. Ele não fica que nem um mar agitado, né? As águas ficam calmas, serenas, tranquilas. Com a limpeza, elas vão ficando transparentes, cristal. Esse é o caminho espiritual, né? A água vai ficando cristalina, limpando a sujeira, admitindo que tem a sujeira. E esse é o caminho espiritual. E depois você vai evoluindo o seu sentimento. Então, você vai adquirindo as qualidades do signo de Leão, né? As positivas, as virtudes. E como o Sol está passando por todos os signos, então com aquela virtude de Leão, você vai iluminar Áries, você vai iluminar Touro, você vai iluminar Gêmeos, você vai iluminar Câncer, você vai iluminar Virgem, você vai iluminar Libra, você vai iluminar Escorpião, você vai iluminar Sagitário. Só que a partir de Sagitário já existe iluminação própria, né? Você já percebe que é luz com luz. Você vai encontrar aquele amigo espiritual, você vai encontrar pessoas generosas, você vai sentir a força de um altar, você vai ver uma escritura sagrada brilhando. É dali para frente a bonança. Claro, cada vez com mais responsabilidades. Com Sol em Capricórnio já é a maestria, com Sol em Aquário já são os anjos, seres celestes, né? Os avatares. Em Peixe já é Jesus, já é Buda, já é Moisés, já é outro nível mais elevado ainda, mas todos precisando da característica de Leão.
a luz, o brilho, o sol, a cor, a vida, a espontaneidade, né? Eu vou encerrar esse áudio vídeo hoje e depois a gente continua esse assunto, porque tem tudo a ver, Leão, com o calendário maia. O calendário maia começa no signo de Leão. E também, se a gente for estudar a Igreja Católica, outros, o tema que é falado nessa época de Leão é o serviço direto a Deus. Além do temor a Deus, de você nunca esquecer dessa luz maravilhosa que Deus deu lá, no outro vídeo eu falei, e a luz raiou e resplandeceu, esse sol que é seu coração tem que estar brilhando em boas ações. Então, a gente encerra esse assunto por aqui hoje e nos próximos audiovídeos eu vou continuar falando mais sobre assuntos de autoconhecimento. Muito obrigado.